Oi pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Guiar, eu sou ginecologista obstetra e especialista em uroginecologia. Vim aqui primeiro parabenizá-los pela Semana da Enfermagem, né? E também contribuir um pouquinho com a minha experiência. Para quem não sabe, eu fiz um fellow, fiquei 6 meses fazendo um estágio, né, em Londres. O nome do meu hospital lá era Epsom Hospital e também o complexo do St Helier. Então, eles eram 2 hospitais fisicamente separados, em locais diferentes, com uma distância mais ou menos de 1 hora entre um e outro. E às vezes a gente ia para um hospital, às vezes a gente ia para o outro hospital, dependendo da atividade, né? O bairro que era o hospital era ao sul de Londres, é um bairro... é considerado um bom bairro, né? Não é um bairro de subúrbio. O meu hospital era considerado um hospital secundário, apesar de ser enorme, não era considerado um hospital terciário, então ele recebia, sim, pacientes mais graves, mas existem hospitais muito maiores e hospitais com uma rotina específica para alguns tipos de trauma, enfim, alguns tipos de doença, inclusive, falando aqui da obstetrícia, inclusive em prematuridade, então os prematuros extremos acabam indo para hospitais terciários. Então, a gente recebia no hospital prematuros acima de 32 semanas. O hospital era bem longe de onde eu morava. Isso é uma coisa muito comum lá em Londres, as pessoas se deslocarem para poder chegar ao seu serviço, ao seu trabalho. Então, eu morava praticamente a 1h30 de ônibus do hospital e pegava ônibus todos os dias para ir e para voltar. O transporte público lá funciona muito bem, mas, enfim, né, isso era muito diferente da minha rotina aqui em Floripa, que pego o carro e vou para maternidade, pego o carro e vou para o hospital, mas não só por causa disso, mas como todo o tempo que eu fiquei lá foi, assim, um aprendizado gigantesco, não só pensando profissionalmente, mas também como vida, né? Pra gente poder entender, assim, eu acho que isso que é importante ficar... Eu tinha dias de centro cirúrgico e dias de ambulatório. Então, como é um hospital público, né, lá a gente tem eles têm um esquema de saúde semelhante ao SUS que se chama NHS, que é o nosso SUS. As pacientes, então, também são pacientes de sistema totalmente público e existe uma parte administrativa muito forte por trás das consultas, dos exames, dos pedidos, enfim. Então, todos os médicos, aliás, todos os profissionais da saúde, eles além de fazerem um trabalho técnico, eles também têm uma parte do trabalho que é administrativa e isso conta, né, na carga horária semanal deles. Uma coisa bem curiosa também é que todo o médico para trabalhar em Londres, na verdade, basicamente onde tem NHS, né, então parte do Reino Unido também tem, é obrigada a fazer parte do sistema público. Então, eu não posso trabalhar só no sistema privado, eu preciso também trabalhar no sistema público. É óbvio, né, que o sistema público tem uma remuneração adequada, você pode fazer particular também, mas isso vai depender da quantidade de horas que você ocupa no hospital público, tá? E uma outra coisa muito legal também é que todas as pessoas todos os médicos e alguns hospitais estavam implantando isso também para outros profissionais da área da saúde, são auditados. O que é isso? As cirurgias, as consultas, enfim, são todas colocadas em planilhas, né, pelo próprio sistema. E você precisa... E o feedback de como foi a consulta, o feedback de como foi a cirurgia, se teve recidiva, se a paciente foi para UTI, se aconteceu algum problema, enfim, se a paciente voltou com infecção, tudo isso é colocado, então, nessa planilha. O sistema se conversa em toda a cidade, né? Então, você operou e foi no posto de saúde, né? Que lá... o que representa o posto de saúde lá, né, que a gente chama de GP, que são os General Practice. Se você for lá, você vai conseguir acessar como foi a consulta no computador pelo sistema, né, que funciona em toda a cidade, e aí fica uma continuidade de como aconteceu. Então, por exemplo, eu operei e tive uma infecção de ferida operatória. A hora que eu vou lá no meu clínico geral, lá no meu bairro, isso vai ficar no sistema e eu vou saber que naquela cirurgia eu tive um problema, uma complicação. Então, tudo se conversa, o que fica mais fácil de a gente conseguir colocar primeiro isso pensando em trabalho científico e segundo falando realmente qual é o pós-operatório oficial das coisas que a gente sabe que aqui a gente perde muito. Então, muitas vezes, a paciente ganhou no plantão, por exemplo, uma cesárea, tá?
tá? Vou falar uma coisa mais simples. E aí, nem sempre é este mesmo médico que vai ver a infecção de cicatriz, na infecção de FO, né? E aí ele nem sabe que ele teve um problema naquela cicatriz, né? Que aquilo foi um problema, que obviamente não necessariamente é culpa do médico, mas que aquele parto, aquela cesárea, teve um problema. Então lá isso tudo se conversa. E aí, se acontecem muitos erros, muitos problemas, digamos assim, não sei se erro seria a palavra certa, ao final de prazos, dependendo do tipo de atividade, né, se é uma especialidade muito cirúrgica, sim ou não, existe então uma auditoria onde são jogados todos esses dados no computador, no Excel, enfim, e existe uma conversa do chefe do serviço com todas as pessoas que fazem parte, mostrando assim, olha só, a Luísa, no mês de maio e junho, teve 5 complicações. A Luísa teve 5 pacientes que reclamaram. Então, isso gera um controle de qualidade que, na minha opinião, faz toda a diferença, porque as pessoas que trabalham sempre sabendo que alguém vai estar, que todo mundo vai estar olhando o que elas estão fazendo. Então, não gera menos erro, gera mais comprometimento, né? E gera mais vontade mesmo de chegar lá e dizer, putz, ninguém tem nada para falar de mim, né? Então isso foi uma coisa bem legal que eu achei muito interessante. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal e que infelizmente no Brasil a gente ainda deixa muito a desejar são os termos de consentimento. Lá em Londres, tudo é consentido. Então, qualquer coisa que for fazer existe consentimento, tirando consulta, tá? Na consulta, sempre que a consulta é por alguém, por exemplo, na ginecologia e na obstetrícia, por um médico, homem, sempre existe alguma enfermeira ou técnica na sala junto para avaliar a paciente para exame físico, sempre. Então, muitas vezes, inclusive, lá eu ajudava a fazer isso também, né, a estar junto com o meu chefe lá, para poder examinar as pacientes. E tudo que fosse feito era consentido. Então, a gente vai fazer uma cirurgia, a gente consente a cirurgia, explica para a paciente o que vai fazer e no dia do procedimento, a paciente assina que ela consente aquilo que foi proposto. Eles fazem tudo isso no dia, diferente da gente que normalmente faz antes, mas eles fazem no dia porque eles pré-cirurgicamente, assim, no pré-cirúrgico ele mesmo, na antessala, se conversa de novo com a paciente falando, a senhora sabe que a senhora vai fazer isto e aquilo? E aí assina. Foi bem interessante que eu entrei numa cirurgia, numa esterectomia vaginal, e a paciente tinha já uma idade mais de 50 anos e tinha um ovário aumentado. E a gente sabe que depois da menopausa, o ovário aumentado não é um sinal muito legal, né? E a paciente, só que a gente tinha proposto para ela fazer esterectomia e correção de prolapso, que ela tinha um prolapso anterior, ela tinha a bexiga um pouco caída em termos mais leigos. E ninguém tinha falado nada de ovário durante a descrição do consentimento do que a gente ia fazer. A gente operou, fez uma esterectomia vaginal, observou que o ovário era aumentado, mas não estava no consentimento, a paciente não tirou o ovário. Terminamos a esterectomia, corrigimos a parede anterior da vagina, e no pós-operatório do outro dia, um dia depois, foi falado para a paciente, então, que ela tinha um ovário aumentado, que ela precisava passar pela onco, né? E não foi feita a cirurgia no mesmo momento, porque não estava consentido. Parece estranho ao primeiro momento, quando a gente... Pra mim foi, meu Deus, como assim? Né? A gente não vai resolver, mas ao mesmo tempo a paciente pode não querer fazer, ou enfim, teria que mudar a cirurgia, né? Teria que fazer uma cirurgia abdominal, essa seria a recomendação, ou pelo menos fazer uma congelação daquele ovário que não tinha sido preparado, enfim. Então foi avisado para a paciente, e na internação, o serviço de oncologia, então foi ver a paciente. O que eu achei no começo estranho, mas a gente parar pra pensar, a paciente realmente tem direito de saber, né, e de decidir o que ela vai fazer também, né. Isso é uma outra coisa muito legal. Lá as decisões são muito do paciente, então a gente como médico coloca as possibilidades e é o paciente que escolhe qual é a possibilidade que ele quer seguir. E a cirurgia sempre fica em último caso, principalmente pensando aí nas cirurgias ginecológicas, né? Porque eles têm muito a questão do que pode acontecer, né? Qual é a implicação que uma cirurgia pode ter. Então, normalmente se faz todas as tratativas, os tratamentos clínicos para depois a gente fazer um tratamento cirúrgico, né? A não ser que a paciente assim não queira e assine um consentimento falando que ela não quer e que ela quer ser operada.
Existe também uma seleção de cirurgia, então, até por causa dessas questões de recidiva, então a gente sabe que algumas coisas podem aumentar a chance de recidiva. Então, por exemplo, paciente obesa que vai operar um prolapso, por exemplo, aumenta a chance de recidiva. Então, é sempre estimulado que essa paciente emagreça antes de operar. Isso é muito bem feito, assim. Eles não operam pacientes com IMC acima de 30, a não ser que seja uma emergência. A paciente vai para o endócrino, faz todo um trabalho para emagrecimento e aí depois que ela emagreceu, ela volta para operar. As especialidades e a área da saúde se conversa, então eu consigo encaminhar a paciente para fisioterapia, consigo encaminhar a paciente para o pessoal da educação física, consigo encaminhar a paciente para o posto dela, tudo isso se conversa, não pensem que é de um dia para o outro, tudo tem um tempo, a lista de espera cirúrgica era mais ou menos de 6 meses, então também não é de uma hora para outra, mas mas as coisas funcionam. Dentro do hospital, né, o material é de extrema qualidade, né, do hospital público, né, então tem todos os fios, tem todas as luvas, tem vídeo laparoscopia em todas as salas, tem tudo que vocês quiserem em termos de material, tem, e isso é uma coisa fantástica, porque o paciente recebe um atendimento de ponta. Inclusive tem coisas que a gente não tem aqui nem no particular. Bom, falando um pouquinho de como funciona os ambulatórios, então, a paciente é recebida na recepção dos ambulatórios, né? Muitas coisas são informatizadas, senha de atendimento, enfim. A paciente fica esperando numa sala o médico chamar. O médico chama, como eu falei pra vocês, quando o profissional é do sexo masculino e vai atender uma paciente do sexo feminino, sempre tem uma enfermeira na sala ou uma técnica. Ou a enfermeira ou a técnica também ficam quando é uma mulher que vai examinar e ajudam a abrir o material, enfim, a posicionar a paciente e ajeitar as coisas. Todos os processos são escritos e pela gente, tanto no computador, e lá existe a gente dita, né, chama de dictate, a gente dita a consulta, e tem também a parte burocrática do ambulatório. Eu acho que isso não tem grandes coisas de diferente daqui. O que eu achei muito interessante é que dentro do hospital a gente tem um recurso de fazer todos os exames rápidos, então exame de urina rápido, alguns testes rápidos, tudo muito rápido, sai tudo na hora, e isso acaba facilitando. Se a paciente chega com uma queixa urinária, a gente já vê se é infecção urinária e já trata, então nesse sentido é resolutivo. E aí agora, falando um pouquinho de centro cirúrgico, que eu acho que é bem interessante, e uma outra coisa que eu acho que é legal antes de entrar no centro cirúrgico é que assim, tudo é muito bem conferido. Nome da paciente, registro da paciente, idade. Então sempre se confere se aquela paciente, se aquele prontuário, sabe, faz checagem o tempo todo. Você é a fulana de tal, qual é o nome todo? Confere. Qual é o registro? Confere. O prontuário é esse número, é esse registro. Então várias vezes se confere aquilo que está sendo feito. No centro cirúrgico não é diferente. A anestesia e a cirurgia acontecem em salas separadas. O centro cirúrgico então tem várias salas, mas as salas elas são meio em L. A anestesia acontece num lugar, a cirurgia acontece em outro, né, dentro daquele L do que é considerado uma sala única. Tudo checado inúmeras vezes, o nome da paciente, o prontuário da paciente, as alergias da paciente, então pulseirinha igual a gente coloca com alergias. Paciente anestesiado entrou na sala de cirurgia, confere o prontuário, confere o nome, confere a cirurgia que vai fazer, confere o material. Sempre confere a quantidade de perda líquida e anotada no fim, de perda de sangue, né, líquida, enfim, é anotada no final. A quantidade de compressas é sempre conferida, a quantidade de gás é sempre conferida, o material é sempre conferido. Sempre fica anotado num quadro, então, qual a cirurgia que vai fazer, o nome da paciente, as doenças associadas da paciente, se vai precisar de algum material especial. Isso é sempre conferido. Acho que em termos de instrumentos, né, lá eles estão anos-luz à nossa frente, tem muitos instrumentos que eu nem nunca tinha visto, nem quando eu fiz residência em São Paulo, nem quando eu fiz residência em Porto Alegre, que eram teoricamente locais maiores. No outro dia, depois faz um pós-operatório na RPA também. De novo, recebeu a paciente, confere tudo. Então, as coisas são muito conferidas. Existem várias checagens, não é só dupla, né? É inadmissível lá, assim, você trocar um nome, você trocar um prontuário. É um erro muito grave. Tudo é bem escrito. Tem várias pessoas que trabalham dentro do centro cirúrgico. Cada um tem uma responsabilidade. Então, tem a instrumentadora, tem a enfermeira que circula várias vezes, ela vai na sala ver como é que tá. Tem
a pessoa que só ajuda a transferir a paciente para a maca, transfere no anestesista, transfere depois para a RPA. Então tem bastante gente às vezes envolvida ali. É bem engraçado que eles às vezes em vários procedimentos não usam máscara. Você pode ficar na sala sem máscara, eles têm... você pode entrar no centro cirúrgico de roupa e só na sala de cirurgia que não, mas nos corredores você pode. Eles têm uma taxa de infecção super baixa. O que mais que eu acho que seria interessante falar do centro cirúrgico, assim? Essa questão da checagem eu acho que evita, né, muitos erros. A gente tem noção exata de quanto de sangue a paciente perdeu para a gente poder fazer uma contagem correta. A gente sempre sabe se tá faltando uma gás, tá faltando uma compressa, tá faltando um material. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito aqui, apesar de, teoricamente, a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente não faz, principalmente de gás praticamente. E então eu achei isso uma coisa muito, 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 muito interessante. Assim como em qualquer lugar, né, existe uma equipe multidisciplinar. Obviamente, quanto mais coaptada tiver a equipe, mais as coisas funcionam, mais rendem. A gente fazia uma média de 5 a 6 cirurgias numa tarde. E as coisas funcionavam nesse sentido, fluíam muito bem, assim. E eu acho que essa interação entre todo mundo e essa, talvez, cobrança fazia com que as coisas acontecessem de uma maneira mais, talvez, não sei se a palavra vai ser até mais rápida, mas as coisas aconteciam, né? Ninguém ficava comendo bola, ninguém ficava, sabe, assim, esperando. As coisas tinham uma agilidade para as coisas funcionarem mesmo. Por quê? Porque se esse paciente que estava marcado para fazer a cirurgia fosse cancelado ou ele esperasse muito, ele fazia lá uma reclamação na auditoria, né? E essa auditoria ia para o nome da equipe. Então, isso era uma coisa que funcionava muito bem, né? Porque você sabia que você estava sendo auditado. Então, isso eu acho que é uma coisa que fazia bastante diferença. Então, de uma maneira geral, eu acho que essa é um pouquinho da experiência que eu podia trazer para vocês. É uma oportunidade fantástica, de novo, repito, não só de profissional como de vida, mas é uma oportunidade muito legal de a gente ver um trabalho, a gente participar de um trabalho completamente diferente. Não é à toa, né, que a medicina de Londres é considerada uma das melhores medicinas do país, do mundo. É uma medicina de ponta. Eles publicam inúmeros trabalhos científicos de qualidade porque eles têm esse fluxo de pacientes muito bem encaminhados. Então você consegue ter começo, meio e fim de cada paciente. Os pacientes preenchem questionário, eles mandam carta para casa de questionário, eles mandam e-mail com questionários sobre a doença, questionários que já são validados pra gente saber, eu tô com incontinência urinária, então vamos preencher o questionário para isso depois. Isso tudo depois vira trabalho científico, né? E esse comprometimento, então, de ser cobrado, eu acho que também faz bastante diferença. Então, essa é a minha experiência. Eu acho que ela me tornou talvez uma pessoa melhor, porque pessoalmente me trouxe inúmeros outros ganhos. E, sem dúvida nenhuma, profissionalmente, foi a melhor experiência da minha vida. Eu voltei muito feliz. É óbvio que durante um tempo dá vontade de você morar lá, mas eu acho que eu já tinha uma carreira consolidada aqui em Floripa e isso me fez pensar várias vezes que eu gostaria também de voltar. Mas foi uma experiência ótima, eu me coloco à disposição para quem quiser tirar algumas dúvidas e acho que era isso, certo? Obrigada!